Hello, guys. My name is Lara. Hi everyone, I am Isabelle. E a gente vai fazer uma revisão com vocês hoje sobre o present perfect. Ok? So let's go. So, first, we want to do some warm up with you guys. So, observe as tirinhas a seguir e veja qual estrutura gramatical aparece em todas elas. Então, prestem atenção que a gente vai ler as tirinhas para vocês, ok? Have you seen Romeo and Juliet? Aqui a gente vê um casal, provavelmente eles estão num date, num encontro, e ele está perguntando para ela se ela já viu Romeu e Julieta. Não importa quando, ele só tá perguntando se algum dia ela viu Romeu e Julieta. Next one. I have built a perfect scale model replica of the Parthenon. It took days. Probably shouldn't have made it out of chocolate. Então, aqui a gente tem o Garfield e a gente vê que ele construiu uma réplica do Parthenon, que é um dos templos lá da Grécia, né? E aí ele fez de chocolate. E aí ele fala, talvez eu não devesse ter feito ele de chocolate, né? Que agora ele comeu já. Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. Aqui a gente vê o Calvin dizendo que ele tem certeza que existe vida inteligente em outros planetas, e a prova disso é que eles não contataram a gente, né? Porque a gente não cuida direito do nosso planeta, e provavelmente eles sabem que a gente não é. Que nós não somos pessoas legais, não é mesmo? Porque a gente está aí destruindo o nosso planeta, como a gente vê nos noticiários ultimamente. I hate this year. Everyone said things would be better, but they're not. I don't think this is a new year at all. I think we've been stuck with a used year. Então, nessa aqui, a gente vê que a menininha, ela não gostou desse ano, ela tá brava, que ela tava com essa crença de que as coisas iam ser melhores no ano novo, que todo mundo tava falando que o ano novo ia ser melhor, mas ela não acha que que esse ano novo tá melhor. Aí ela fala que, então ela acha que ela tá presa num ano usado, não um ano novo, porque não tá bom esse ano. Definitivamente não. Guys, what do they have in common? O que essas partes especificamente das tirinhas têm em comum? Qual estrutura gramatical aparece em todas elas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Deem uma olhada no verbo, como que os verbos estão conjugados. It's the present perfect tense. Ele está presente em todas as tirinhas. Vamos ver ali na primeira. Have you seen Romeo and Juliet? Have you seen? It's the present perfect, okay? And on the next one, a do Garfield. Probably shouldn't have made it out of chocolate. Have made. It's also present perfect. And I have built a perfect scale model replica of the Parthenon. So here we have built, also present perfect. Próxima. I think we've been stuck with a used ear.
With é a contração do have, né? Então, we have been. Então, also the present perfect. E the last one, sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. Aqui a gente tem o it, então não vai ser have, vai ser has, ok? Então, has tried, also present perfect. So let's see a little bit about grammar, the structure of the present perfect. So, na estrutura, we have or has plus the verb in the participle. O verbo na terceira coluna, you know? Então, a gente pode usar ele em vários momentos, várias situações que a gente usa o present perfect. A primeira, the first is, algo que começou no passado e ainda é verdade no presente. So, let's see an example. I have worked at English Live since 2007. Então, aqui, você começou a trabalhar nessa escola, então, in the English Live, em 2007. Mas você ainda está trabalhando lá, então você ainda não parou de trabalhar lá. É uma coisa que aconteceu, começou no passado e ainda está acontecendo. Então, the second use. Algo que começou no passado e ainda não terminou, conforme esperávamos que tivesse terminado. The example. It hasn't stopped raining yet, and the kids haven't finished their homework. Então, estava chovendo, no passado já estava chovendo e ainda está chovendo, e as crianças que tinham que terminar o homework delas ainda não terminaram. Então. E aqui a gente pode ver que está tudo no negativo, né? Essa é a forma, essa é a contração também. A gente podia falar has not ou have not, mas aqui a gente abreviou. Uhum. E aqui a gente vê que no primeiro, it é a terceira pessoa do singular. Então, nós temos que usar o has. And the kids is they. So, we use have. Aqui a gente tem outros usos. Let's see. Processos que acontecem com o decorrer do tempo. Você não sabe quando a mudança começou, mas ela ainda está em progresso ou seus resultados ainda são visíveis no presente. Acho que em todos os casos a gente tem essa relação com os resultados. Então, se você está conseguindo ver o resultado ainda, se aconteceu no passado e você ainda consegue ver o resultado, normalmente a gente usa o present perfect. So, here we have, you have grown so much since the last time I saw you. Você cresceu, eu tô vendo que você cresceu. Então, esse é o resultado. Então, eu consigo ver o resultado. Ou a gente pode usar com algo que já aconteceu, mas não importa quando. Lembra que eu falei lá no Have You Seen Romeo and Juliet? Não importa quando, né? Ele só estava perguntando para ela se ela já tinha visto em algum momento da vida dela. E aqui no exemplo, a gente tem My family has been to London. Aqui, o que importa é só que a família dela esteve em London. Não importa quando, ok? Next one. Se você quiser perguntar se alguém já fez algo na vida, independente do momento em que fez. Mesma coisa lá da primeira tirinha que a gente mostrou, né? Aqui a gente tem Have you seen the new movie? So, it's a question. So, a gente inverte, né? Não é you have you seen, ok? E lembrando que sempre o verbo da terceira coluna.
tá? Ou os verbos regulares que terminam com ed, ou os irregulares que a gente tem que decorar. So let's see a little bit about the difference between present perfect and simple past. Então, gente, às vezes a gente confunde qual dos dois tempos a gente deve usar, qual dos dois estão sendo usados na frase. Porque às vezes eles parecem que os dois são do passado e às vezes a gente não tem essa diferença, né, em português. O present perfect, ele é muito... Quando a gente pega para traduzir, ele fica muito estranho se a gente faz uma tradução literal. Então, qual seria a diferença entre usar o present, o simple past e o present perfect? So, the simple past, let's see an example. I did so many things today. Você usa o past simple se quiser dizer que fez muita coisa hoje e que não vai fazer mais nada. O foco aqui é no fato de que o dia já está encerrado. Você coloca a ação completamente no passado. Então, tipo, você não vai ter mais nenhuma ligação com isso. Então, I did so many things today and ponto. Acabou. É isso. Acabou, vou deitar na minha cama e vou dormir. But when we use the present perfect, I have the sentence. I have done so many things today. Aqui você continua fazendo coisas durante seu dia. Então, sabe aquela hora assim, já é meio-dia, você já fez lição de já fez todas as tarefas, de todas as aulas, você ainda tem mais um bocado para fazer, aí você fala, I have done so many things today, mas você ainda tem mais um monte que precisa fazer. Então, você ainda vai continuar fazendo coisas. Você não pode simplesmente deitar na cama e dormir. Às vezes a gente faz, mas não pode. Agora, pessoal, nós vamos fazer atividades. Vamos lá. A primeira é: preencha as frases com o tempo verbal present perfect e use os verbos indicados. Vamos ver o exemplo. I have already written the book. So, aqui a gente tem o verbo write. Então, a gente colocou o have e o written, que é o verbo write na terceira coluna, no participle. Mas aqui a gente também tem um advérbio, o already. Então, vocês fiquem atentos, porque na forma do present perfect, entre o have e o verbo, pode ter algumas palavrinhas. Como ali na letra C, que a gente tem o you ever, ok? Mas é a mesma regra, a gente vai usar o have ou has e o verbo na terceira coluna, tá? Então, agora é a vez de vocês preencherem e eu vou dar um tempinho, mas vocês vão precisar pausar o vídeo e responder. Então, pessoal, agora nós vamos corrigir. Então, no exemplo, a gente tinha o I have already written the book. Então, a pessoa já escreveu o livro, mas não importa quando ela escreveu, e provavelmente a gente consegue ver algum resultado disso no momento que ela está falando. Então, letter A. He has worked here for 3 months. Então, isso quer dizer que ele trabalhou lá por 3 meses, mas ele continua trabalhando lá. Letter B. They have gone to Australia many times. Aqui o que importa é que eles já foram para a Austrália. Não importa quando, mas o que importa é que eles foram muitas vezes. Letter C. Have you ever been to Paris? Aqui também é aquela mesma história. A gente não quer saber quando ele esteve em Paris,
mas a gente quer saber se ele já esteve em algum momento da vida dele. Letter D. My family have visited me recently. Aqui a família dele visitou ele e provavelmente vai continuar visitando. É uma coisa frequente e a gente consegue ver os resultados disso também. Letter E. My parents haven't arrived yet. Aqui provavelmente a gente consegue observar algum resultado. Por exemplo, a pessoa está esperando os pais, então ela não sabe que horas eles vão chegar, então a gente usa o present perfect. Guys, you need to pay attention because we have some words that usually comes with the present perfect. Então, gente, a gente tem algumas palavrinhas que a gente precisa prestar atenção, porque elas geralmente vêm com o present perfect. Então, we have already, for, ever e yet. Elas geralmente acompanham o present perfect. Então, se você vê alguma dessas palavrinhas no texto, você já pode perceber que o tempo verbal é o present perfect. O have you ever também é muito comum. E também tem uma que não aparece aqui, que é a since, que a gente usa bastante também. E também a gente usa muito o never, as well as o ever, porque eles são os opostos. Então, sempre que a gente quer perguntar para uma pessoa o que ela já fez, a gente vai usar essa estrutura. Have you ever? Have you never? Então, paying attention. Agora, pessoal, nós trouxemos alguns exemplos de como isso é cobrado em alguns vestibulares e no PAS da UEM. Então, eu primeiro vou ler o texto com vocês e depois a gente vai olhar essas duas questões, porque na segunda a gente tem ali um exemplo de questão que pode perguntar sobre o present perfect. Gente, então vamos pensar em algumas coisas. Vamos olhar para algumas coisas que estão fora do texto. A primeira coisa que você tem que fazer quando você olha para um texto é exatamente isso, olhar ele. Você olha a estrutura dele, como ele é dividido, se ele tem imagem. Você tem que olhar as características desse texto para saber que tipo de texto que ele é, qual é o gênero dele. Então, vamos olhar primeiro para a estrutura desse texto. Na primeira linha, a gente tem um nome, Fellow Peter, e uma vírgula. E depois, na linha 22, a gente tem outro nome, Ben. Que tipo de texto que a gente começa fazendo algum comprimento e depois termina assinando o nosso nome? Responder? Qual, Lara? Uma carta ou um e-mail. Eu acho que aqui se trata de um e-mail. Então vamos ler para a gente ver? Então, Fellow Peter. It's with a heavy heart that I must share with you my decision to leave the company. This was clearly a very difficult decision to make. It's hard to believe that 80 years ago, I was starting to work at BBC. From the time and all the way to my current role as manager, I have grown so much. Thank you for teaching and inspiring me. I'm now ready to explore my next job as a journalist for the New York Times. I'm excited about my future there, while I continue to be excited about all the things you continue to accomplish here. If I could leave you with just one thought, remember that the truth is always the best policy in journalism.
but you already know that. If you ever want to get in touch, you know my contact. This isn't a goodbye. Our paths will cross again. Hopefully at the farewell happy hour at 5, Ben. So it's a very sad text because the Ben guy is like saying goodbye to his job, like ele tá indo para outro emprego e tá se despedindo desse amigo dele que chama Peter, ok? So guys, here we put some words that maybe you don't understand. It's a vocabulary list, ok? Então, vamos dar uma olhada em palavras que às vezes o sentido delas não tenha ficado claro para vocês. Então, a primeira que nós temos é current role. Então, seria meio que o cargo atual dele. Ele fala que o current role dele é manager, so he's a manager. Depois nós temos inspiring, então inspirado, isso de tipo conseguir se espelhar em outras pessoas. To accomplish, realizar, conseguir realizar. Thought, que é pensamento. Policy, que é política, então o jeito de se mostrar. Então ele fala que a melhor, the best policy is to be honest, né? Something like that. Então a melhor política é sempre dizer a verdade. Ele fala, né? The truth, que é a verdade. To get in touch, então é entrar em contato. É você não perder esse vínculo, né? Então enviar uma mensagem, não parar de conversar um com o outro. Depois nós temos paths, que são caminhos. Então ele fala que o caminho dos dois ainda vai se cruzar. E depois, por último, a gente tem farewell, que seria essa despedida. E no texto é dito the farewell happy hour. Então seria essa festa de despedida durante a happy hour deles. Então, pessoal, agora eu preciso que vocês pausem o vídeo e respondam as questões. A gente sabe que é difícil responder questões de vestibular, mas vocês precisam se concentrar e olhar para o texto. Vocês não podem ter medo do texto. Ele não é difícil. Se você lê ele com calma, você vai ver que você tem um monte de palavra aqui que você conhece. Você consegue ver por ligação com português, os cognatos. Então, pausa o vídeo e faz com toda a calma que você conseguir fazer, tá bom? E aí a gente vai corrigir. Então, pessoal, vamos ver a correção. Eu espero que vocês tenham pausado o vídeo para fazer sozinhos e não esperado que a gente corrija direto. Então, vamos ver a questão 36. De acordo com o texto 1, assinale o que for correto. Aí a gente tem a primeira opção. Ben começou a trabalhar na BBC como gerente. A 2, Ben facilmente resolveu mudar de emprego. A 4, no e-mail. Então, aqui, ó, você vê que, ó, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de olhar para depois que, ó, você olha o texto, tem figura, tem nome, tem número, você não lê o texto, você vai para as respostas. Olha as respostas. O que você vai encontrar um monte de resposta dentro das perguntas deles. Então, ó, no e-mail, Peter recebe um conselho de Ben. Então, aqui está escrito um e-mail. Então, você já vê qual é a estrutura do texto. É um e-mail. E essa está correta. Então, a gente tem a 8. Peter sabe como encontrar Ben, se precisar. Então, a gente tem lá no final do texto que ele fala que ele espera encontrar o Ben na happy hour, que vocês sabem, né? Happy hour é a hora que a galera sai do trabalho
para ir confraternizar. E essa tá correta. E aí a gente tem a 16. Peter and Ben pretendem se encontrar em breve. Então, ele fala isso, que eles vão se encontrar, né? Que não é uma despedida, que é só um tchauzinho, que eles vão se encontrar ali no happy hour. Então, eles vão se encontrar em breve. Então, essa tá correta também. E aí a gente tem a questão 38. According to the text 1, mark the correct affirmatives. We have the number 1. This was clearly a very difficult decision to make. I have grown so much. I'm excited about my future there. Are examples of simple past, present perfect, and simple present, respectively. Então, vamos olhar a estrutura. Primeiro, está falando que a primeira frase é simple past. E, realmente, we have the verb was and just was. Então, é só simple past. Então, a próxima. Está falando que é present perfect. Vamos ver se a gente tem a estrutura do have plus participle. Aí a gente tem. Então, I have grown so much. Então, tá certo. E depois ele fala que é simple present. Então, vamos ver. I'm excited about. Então, gente, não deixa esse excited enganar vocês. Não é verbo no passado. É o jeito que ele está se sentindo. Ele está excited. Ele tá animado. Então, ele está falando no presente. Então, essa está correta. Aí a gente tem a 2 que não está correta. A gente tem a 4. If I could leave you with just one thought, remember that the truth is always the best policy in journalism. And the sentence express a piece of advice. Então, essa está correta porque é realmente um conselho. Se ele pudesse deixar você só com o pensamento, então, ele fala o que ele acha. E a 8, que é a outra correta, the verbs teaching and inspiring are in the ing form because they are used after a preposition. Então, essa está correta porque é realmente por isso que eles estão na forma do ing. E a 16 que está errada. If you ever want to get in touch, you know my contact. It is an example of second conditional. Não é um example of second conditional. Aqui a gente não tem second conditional. Here we have the zero conditional. Porque as duas sentenças estão com verbos no presente. Mas esse é algum outro assunto. Próximo texto. Mesmo esquema. Eu vou ler com vocês e aí a gente vai responder as perguntas, tá? Aqui a gente vê que tem um título e 2 subtítulos. Na minha opinião, eu acho que é um artigo ou alguma coisa para informar, alguma coisa que vem numa revista, alguma coisa assim. Vamos ver. Testing cosmetics and household products on animals. Então, aqui, olha, a gente tem testing e animals. Já dá para a gente ter uma noção sobre o que é. In a huge victory for animals, the European Union, Israel, and India have banned the sale of any cosmetics or cosmetics ingredients that have been tested on animals. These marketing bans mean that companies all around the world will have to abandon animal testing. For cosmetics, they want to sell in these huge markets. The bans follow vigorous campaigning by PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, its international affiliates and members and supporters that included public protests, phone calls, and tens of thousands of emails.
Unfortunately, there is no ban on testing cosmetics or household products on animals in the US. So companies that make and sell their products there can choose to conduct tests on animals. Alternatives. As hard as it is to believe, animal experiments for cosmetics and household products continue even though non-animal tests are widely available. Instead of measuring how long it takes a chemical to burn the cornea of a rabbit's eye, manufacturers can now drop that chemical onto cornea-like 3D structures produced from human cells. Likewise, human skin cultures can be grown and purchased for skin irritation testing. What you can do? The best way to stop companies from using animals is to refuse to purchase their products and to write and tell them why you won't be using their eyeshadow detergent or shampoo. The good news is that today a multitude of cruelty-free cosmetics and household products are not tested on animals. Então, pessoal, vamos dar outra olhada numa lista de vocabulário desse texto. The first word we have is vigorous. Então, vigoroso, vigorosa. Então, que levou tempo, que foi árduo para conseguir. Then we have unfortunately, que é infelizmente. Then we have household products, que seriam produtos domésticos. Então, sabão em pó, detergente, essas coisas. Depois nós temos full, que é apesar. Widely, que é amplamente. Chemical, que é químico, então são produtos químicos. Depois nós temos human skin, que seria a pele humana. E por último, to refuse, que seria recusar. Ok? Então, pessoal, aqui acho que a gente já conhece palavras o suficiente para saber sobre o que o texto trata. Ele fala sobre o teste em animais, testes de cosmetics e households, cosméticos e produtos que a gente usa em casa, né? Então, agora eu quero que vocês respondam a questão 19. Pausem o vídeo, não esqueçam. Espero que vocês tenham pausado. Agora, let's correct. Então, a número 1. We have to mark the correct affirmative, okay? The correct, according to the test. So, number 1. Have been, it's in the present perfect tense. And yes, it is, because a gente tem o have e o been, que é o verbo no particípio. Então, ok, isso está certo. Número 2. The verbs to stop and to write, nas linhas 30 e 31, are in the infinitive form. Também está correto, porque ele não está conjugado nem nada. Número 4. The relative pronoun which can be used instead of that, na linha 3, in the extract, that have been tested on animals. Linha 3 e 4. Correto também. A gente pode trocar o that pelo which nesse caso, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso agora. E a número 8, the pronouns its and their are examples of possessive adjective pronouns. Então, essa alternativa está correta. Também não vamos nos aprofundar muito nisso.
E a 16, que é a única que está errada, the verb to purchase cannot be replaced by the verb to buy. E ele pode. Tem basicamente o mesmo sentido. Gente, não se esqueçam que normalmente, quando eles cobrarem o present perfect, vai ser sempre assim. Eles vão pegar uma parte do texto e perguntar se é ou não. E vocês não precisam entender cada palavrinha que está no texto. Se vocês entenderem só o gênero, a estrutura e a ideia geral, vocês já vão conseguir responder a maioria, se não todas as perguntas. So guys, that's it for today. And to finish, para terminar, a gente trouxe para vocês algumas dicas musicais. Essas músicas têm o present perfect presente nas letras delas. Então, vocês podem fazer esse exercício. Vocês podem escutar elas e tentar identificar onde está o present perfect. Ou vocês podem até mesmo já pegar a letra e ver onde que tá. E elas são músicas muito legais. A gente tem Where Have You Been, da Rihanna. We Have You Ever Seen the Rain, by Creedence Clearwater Revival. A Thousand Years, by Christina Perri. Essa é da trilha sonora de Crepúsculo. Uma música muito linda. Se vocês não conhecem, deveriam conhecer. E por último, nós temos We Are the Champions, by Queen, que eu acho que todo mundo conhece. E por mais que ela não tenha no título, ela tem na letra um monte de usos do present perfect. Então, a gente espera que vocês escutem essas músicas. E se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam dessas músicas. E a gente vai responder vocês. Curte e comenta. Obrigada por participar da aula de hoje. Thank you, guys. You're awesome. Bye bye. See you next week.